Penalidades para a falta de acessibilidade. Esse será o tema da nossa aula de hoje. Seja muito bem-vindo. Aqui é Juliana Sabino, eu sou mestre em Engenharia Civil, especialista em acessibilidade mãe atípica, e hoje nós vamos falar sobre as penalidades que existem caso a acessibilidade não seja implementada aí, tanto em espaços quanto edificações e também em outras situações aí da vida das pessoas, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Aqui você aprende acessibilidade arquitetônica na prática. Então, se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, se você é uma pessoa com deficiência, ou se você é uma pessoa que deseja ali aprender sobre acessibilidade por qualquer motivo, né, e queira se aprofundar um pouco mais desse tema, você está no lugar certo. E hoje nós vamos falar quais são as possíveis consequências que poderão existir pela falta de acessibilidade. E por que que eu decidi trazer esse tema? Eu decidi trazer esse tema porque eu estava vendo uma reportagem a respeito de falta de acessibilidade, na verdade era falta de acessibilidade no transporte público. E foi bem interessante, porque a reportagem mostrava ali as pessoas em situações muito difíceis, muito extremas, tendo que se arrastar para poder conseguir pegar um ônibus, porque não havia ali os elevadores funcionando. Então, mostra, fala que é um absurdo, e o poder público não faz nada e não sei o quê. E, na verdade, o que eu percebi é que, no final das contas, ninguém fala nada do que pode ser feito para resolver o problema. Que não existe nenhum tipo de informação sobre quais são as penalidades por não se atender à acessibilidade de uma maneira objetiva, com informações que estão ali presentes na legislação e nas normas, né? Então eu fiquei pensando sobre isso e, enfim, decidi trazer esse tema para vocês hoje, para a gente conseguir entender que existem sim algumas implicações pelo não atendimento a requisitos de acessibilidade, e que essas implicações vão estar previstas aqui na legislação, né? E a gente deverá seguir as normas como nosso referencial técnico para saber como que as ações deverão ser implementadas para que os espaços sejam realmente acessíveis, aí, seguindo os parâmetros técnicos que vão realmente atender aí a maioria das pessoas, tá? Então eu preparei uma apresentação aqui para trazer para vocês. Eu vou fazer assim, vou trazer desde uma fase assim de projeto até a parte de utilização da edificação, porque dentro de várias etapas existem algumas implicações, algumas penalidades que poderão ser aplicadas aí por não atendimento a esses requisitos de acessibilidade. Então, eu vou compartilhar, vou colocar a apresentação que eu preparei para vocês aqui, e veja bem. Penalidades pela falta de acessibilidade. Então, vamos visitar a legislação, e eu tenho aqui no Decreto Federal 5296, já falei aqui muitas vezes sobre qual é a legislação que vai tratar sobre acessibilidade. O Decreto Federal 5296 será uma delas. E lá no artigo 11, eu tenho que a construção, reforma ou ampliação de edificação de uso público ou coletivo ou mudança de destinação para esses tipos de edificação deverão ser executados de modo que sejam ou se tornem acessíveis a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, só para reafirmar o que muitos de vocês já sabem, que a acessibilidade é sim um item obrigatório em espaços e edificações e também em outros contextos aí do nosso dia a dia, né? Então, realmente existe essa obrigatoriedade. E eu tenho aqui uma questão que vai iniciar lá no comecinho, quando a gente estiver ali projetando algum espaço, né? Que lá, nesse mesmo artigo 11, parágrafo 1º, vai ter que as entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, arquitetura e correlatas, então vai ser o quê? Vai ser o CREA, vai ser o CAL, ou alguma outra entidade aí que vai, né, fiscalizar aí os profissionais que vão atuar na área da acessibilidade. Ao anotarem a responsabilidade técnica dos projetos, exigirão a responsabilidade profissional declarada do atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da BNT, na legislação específica e neste decreto. Então, o que que isso aqui representa? Na verdade, quando a gente vai ali emitir a RT ou a RRT, né, aquele documento de responsabilidade técnica para algum projeto que a gente esteja elaborando, a gente precisa necessariamente declarar que a gente está projetando uma edificação acessível, uma edificação que vai atender aos requisitos de acessibilidade de acordo com o referencial técnico, que é o que vai estar lá na legislação e é o que vai estar nas normas. Então, no começo de tudo, você não consegue nem emitir um documento de responsabilidade técnica se você não declarar que você está atendendo a isso aí, que é obrigatório.
tá? Porém, eu nunca vi, assim, isso aqui é só uma declaração, não existe nenhum tipo de fiscalização por parte, né, do CAU ou do CREA que vai punir você pela falta de acessibilidade, mas as possíveis, né, implicações poderão vir aí no decorrer de todo o processo, que começa ali, né, na emissão do documento de responsabilidade técnica, elaboração do projeto, depois a aprovação do projeto ali na prefeitura, depois a construção, baixa a BITS e utilização. Então, dentro de todas essas etapas aí, poderá haver implicações pela falta de acessibilidade, tá? No parágrafo 2º, para continuar aqui, o que está nesse artigo 11, vai falar aqui em uma outra etapa, que já vai ser na parte de aprovação ou licenciamento, que está aqui, ó. Para aprovação ou licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de projeto arquitetônico ou urbanístico, deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da BNT, na legislação específica e neste decreto. Então, aqui já é uma possível punição, entre aspas, pelo não atendimento aos requisitos de acessibilidade. Porque se você, mesmo declarando que atende à acessibilidade, o seu projeto ali, de fato, não atende aos requisitos de acessibilidade, você não vai conseguir aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificados de conclusão de projeto arquitetônico urbanístico. Então, se você não atende aos requisitos de acessibilidade, pode ser que o seu projeto não seja aprovado. Pode ser que você não consiga a emissão do certificado de conclusão ali, quando você construir e for constatado que não atende requisitos de acessibilidade. Então, veja que existe toda uma cadeia, porque se um profissional elaborou um projeto, ele fala que está atendendo aos requisitos de acessibilidade e, de fato, ele não está, uma primeira barreira poderá ser a não aprovação desse projeto em uma prefeitura, por exemplo. Só que a gente tem que considerar que toda essa cadeia de profissionais precisa buscar a informação técnica correta, tanto na hora de elaborar esses projetos, quanto na hora de aprovar também esses projetos. Porque o que acontece é que muitos profissionais que trabalham aí nas prefeituras também não dominam exatamente tudo aquilo que precisa ter em um projeto para que ele seja acessível, para que ele atenda aos requisitos de acessibilidade. Só que isso é uma realidade que tem se transformado a cada dia, porque cada vez mais esse tema da acessibilidade, ele está mais presente aí na vida de muitos profissionais, as pessoas têm se capacitado. Eu, no meu treinamento aqui no TAG, né, eu tenho profissionais da arquitetura, engenheiros, e eu tenho também profissionais que são fiscais, que atuam aí nessa questão de aprovação dos projetos da prefeitura, que estão buscando a informação para ter cada vez mais propriedade e fazer o seu serviço com certa assertividade. Então, quando a informação não é muito difundida, realmente essa cadeia ela fica um pouco falha, porque pode ser que o seu projeto, mesmo não atendendo requisitos de acessibilidade, você foi lá no CAU ou no CREA e declarou que que é um projeto acessível. Pode ser que você submeteu esse projeto à aprovação da prefeitura e mesmo que ele não atenda aos requisitos, ele seja aprovado. Tá? Já passou mais essa etapa. Mas uma primeira punição pode ser a não aprovação desse projeto pela falta de cumprimento aos requisitos. Então, isso pode avançar, né, a edificação ali ser efetivamente construída, e na hora de fazer a baixa da construção ali, o habite, eu acho que eu vou ter isso aqui um pouquinho mais para frente, tá vendo? Não, ainda não, ainda vou voltar um pouquinho. Então, pode ser que um pouquinho mais para frente, pode ser que a edificação, mesmo construída, quando vá pegar o habite ali, né, a conclusão da construção, pode ser também que aconteça essa mesma situação, de mesmo sem atender aos requisitos de acessibilidade ali plenamente, que seja aprovado, que consiga o documento. Né? E pode ser que não, que você tenha um profissional ali, um fiscal que já tenha mais conhecimento e que vá barrar a liberação desse documento pela falta de atendimento aos requisitos de acessibilidade. Então, é mais uma possível punição por não se projetar edificações acessíveis, tá? E, além disso, mesmo depois que se você, aquela edificação não atendendo a requisitos de acessibilidade, conseguiu passar por todas essas etapas, ela ainda vai estar submetida a uma fase ali de utilização efetiva, né, em todo aquele ciclo de vida da edificação, ele estará sujeito a uma fiscalização,
Vou falar aqui de fiscalização daqui a pouquinho, está mais na frente aqui na apresentação. Então, ele vai estar sujeito a uma fiscalização que, em qualquer momento, pode exigir o atendimento aos requisitos de acessibilidade. E aí a gente vai cair no caso mais complexo assim, de atendimento a esses requisitos, que são as fases de adequação. Quando a gente precisa trabalhar a adequação, aí já fica mais complicado, mais difícil de atender. Não é impossível, mas aí você vai precisar dispor de recursos, energia para poder transformar aquela edificação em um espaço efetivamente acessível, tá bom? Então, avançando aqui na apresentação que eu preparei para vocês, eu tenho mais uma informação que vai estar aqui na Lei Federal 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lá no artigo 4º vai falar o seguinte: toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. E veja bem, eu tenho aqui, na sequência, qual é o conceito de discriminação que é trazido aqui para a própria legislação. E fala o seguinte: considera-se discriminação, em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoas com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e fornecimento de tecnologias assistivas. Então, veja bem, quando nós projetamos e não atendemos a requisitos de acessibilidade, a gente pode incorrer em uma questão de discriminação, tá vendo? Porque quando a gente projeta e constrói edificações que não são acessíveis, a gente vai estar impedindo ou dificultando muito que as pessoas tenham essa igualdade de oportunidades, porque vai estar construindo ali, estabelecendo barreiras para que muitas pessoas consigam usufruir aquele espaço ali da maneira como deveriam e da maneira para a qual aquela edificação ali foi projetada. Então, quando o espaço não é acessível, ele vai impedir que muitas pessoas consigam acessar aquilo ali com autonomia e com a segurança, que é uma premissa da acessibilidade que está aí, que aparece muitas vezes no referencial técnico da acessibilidade, tá? Então, implica sim em uma forma de discriminação do direito de ir e vir de muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Quando a gente projeta algum espaço, projeta e constrói algum espaço, alguma edificação que não atende a requisitos de acessibilidade, tá? E aqui eu tenho, na própria Lei Federal 13.146, ainda na mesma legislação, eu tenho aqui um tipo de punição que está previsto ali, uma punição prevista aqui, que vai ser a seguinte: lá no artigo 88, está falando aqui: praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Eu vou ter aqui como pena reclusão de 1 ano, de 1 a 3 anos, e multa. Então, você incorrer nesse crime, né, tipificado aqui como um crime de discriminação, não atender a requisitos de acessibilidade, você vai incorrer em um tipo de discriminação à pessoa com deficiência, e existe sim uma tipificação aqui penal, e a pena já está inclusive definida, que pode ser de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Na prática, eu não conheço nenhum caso que isso aí tenha sido aplicado, mas pode ser que isso venha a acontecer. E talvez não seja necessariamente a você como profissional, mas uma pessoa, eu vou trazer mais na frente aqui também muitos casos de ações que foram tomadas por pessoas com deficiência, que se sentiram discriminadas, entraram com ações judiciais e tiveram ali, conquistaram o seu direito de ir e vir, né, considerando essa questão da acessibilidade, né, e conseguiram ter vitórias aí em ações judiciais por falta de acessibilidade. Então, está tipificado, há uma previsão de reclusão e de multa, tá? E aqui tem no parágrafo 1º falando que aumenta-se a pena em 1/3 se a vítima encontra sob o cuidado e responsabilidade de um agente. Isso aqui de uma questão mais geral aí da acessibilidade. Então, gente, existe essa questão da falta de acessibilidade, existem essas penalidades que podem acontecer considerando aí a falta de acessibilidade. Então, só para a gente pontuar aqui, mais uma vez,
das penalidades que podem acontecer. Daqui a pouquinho eu vou trazer a parte da fiscalização, que existe também e tem tido ações cada vez mais efetivas aí em defender que espaços e edificações sejam de fato acessíveis. Então, veja bem, penalidades. As penalidades, elas podem ser tanto para os profissionais que estão ali projetando espaços que não atendem a requisitos de acessibilidade, e também podem ser penalidades que vão recair sobre os responsáveis pelos espaços, depois que ele já estiver ali construído. Então, ao longo de todo o ciclo de vida ali de um espaço ou de uma edificação, as pessoas envolvidas ali, tanto os profissionais que projetaram, quanto os profissionais que vão ser os responsáveis ali pela manutenção, pela gerência daquele espaço, vão estar sujeitos a essas penalidades pela falta de acessibilidade. Então, como eu disse resumidamente aqui, ó, já na fase de projeto, antes de começar a elaborar o projeto, se você vai emitir a RT, você precisa declarar que está trabalhando um espaço ali que atende aos requisitos de acessibilidade. Tá? Então, a partir da elaboração do projeto, você vai, né, elaborar aquele projeto com acessibilidade, vai submeter aquele projeto a uma aprovação em uma prefeitura, por exemplo. E já pode ser uma primeira barreira de você não conseguir ter essa aprovação pela falta de acessibilidade, desde que o profissional que esteja avaliando aquele projeto ali detenha o conhecimento necessário para saber avaliar se atende realmente a requisitos de acessibilidade ou não. E, gente, isso, na verdade, é uma coisa muito positiva, porque quando é identificada a falta de acessibilidade ali ainda na fase de projeto, é o melhor dos mundos, porque trabalhar a acessibilidade, quando ainda é uma ideia, quando ainda está no papel, é mais fácil de trazer as soluções, porque quando a edificação já está construída, também será possível trazer soluções, mas vai ser muito mais difícil, muito mais dispendioso, em algumas situações pode ser que não seja possível. Então, quando um projeto é barrado por falta de acessibilidade, é algo que vai beneficiar todo o processo de construção e utilização daquele espaço ou daquela edificação, tá? Então, ok, passamos ali pela fase de aprovação de projeto. Depois que aquela edificação é construída, depois vai ter aquele documento ali de baixa habite-se, que também deverá ser constatada a implementação daqueles requisitos de acessibilidade para que essa documentação seja liberada ali e o prédio possa de fato ser utilizado, o prédio ou a edificação possa de fato ser utilizado. Então é uma segunda barreira ali para a questão da acessibilidade. E se você não atende aos requisitos de acessibilidade, pode ser que você não consiga esse documento, que é um documento que você vai precisar para poder utilizar aquele espaço ou aquela edificação ali de maneira regular, certo? Então, uma segunda barreira já foi estabelecida. Então, ok, já conseguiu toda a documentação, já foi aprovado o projeto na prefeitura, já tenho ali abaixo a bits, abaixo da construção, e a edificação entra em utilização. Mas pode ser que ainda assim não atenda a requisitos de acessibilidade por uma falha nessa questão da fiscalização aí, e o prédio não tem acessibilidade, mas esteja ali funcionando. O que acontece ao longo de todo o ciclo de vida? Existem entes fiscalizadores que vão tratar essa parte da acessibilidade. E não existe assim, eu tenho uma entidade que vai atuar exclusivamente com acessibilidade aqui, que vai garantir que os espaços sejam acessíveis. Não é bem assim que funciona. Existem várias entidades que vão atuar a qualquer momento para que a acessibilidade seja exigida ali em espaços e edificações e em outras situações também, não somente em espaços e edificações, que é a acessibilidade arquitetônica. E eu vou trazer para vocês aqui agora quais são esses entes fiscalizadores. Esses entes fiscalizadores, o primeiro deles, como eu disse, é a prefeitura, né, que vai aprovar aquele projeto ali, o projeto fazer a baixa ou a bits daquela construção. Normalmente vai ser alguma entidade ligada aí à prefeitura. Então, é a primeira barreira aí da fiscalização. Mas eu tenho depois também ali o Ministério Público, que em qualquer momento pode exigir que os requisitos de acessibilidade sejam atendidos para espaços de edificações. E eu já tive vários clientes que foram fiscalizados pelo Ministério Público, tá? Que em algum momento perceberam que não existia acessibilidade, né? E foram lá exigir, entraram, fizeram ali o procedimento necessário para autuar aqueles espaços de edificações que não atendiam a requisitos de acessibilidade e fazer com que fossem implementadas aquelas ações para tornar espaços de edificações acessíveis. Então, um outro ente
que vai fiscalizar essa questão da acessibilidade vai ser também o Ministério do Trabalho. E ele tem uma ação assim muito efetiva. Eu estou atualmente assim, eu estou com, sei lá, uns 4 ou 5 clientes que estão atendendo a requisições do Ministério do Trabalho para atendimento aos requisitos de acessibilidade em empresas. Então, é necessário atender que o espaço ou a edificação seja acessível tanto para quem frequenta como cliente, no caso de um comércio, por exemplo, eu tenho aquelas pessoas que vão ali utilizar o comércio, vão fazer as suas compras ali, mas eu tenho também que atender aos requisitos de acessibilidade para os funcionários que vão utilizar aquele espaço ali sob uma outra perspectiva. Tá? Então, o Ministério do Trabalho tem atuado também de maneira muito intensa para poder garantir que as instalações das empresas sejam acessíveis para todas as pessoas e, inclusive, para os funcionários ali daquelas organizações. Então, o Ministério do Trabalho também é um ente fiscalizador que tem atuado muito fortemente na garantia aí da acessibilidade. Um outro ente que também vai atuar na fiscalização, considerando aí a acessibilidade, é o MEC. Então, o Ministério da Educação e da Cultura, aí, né, gente, vai atuar considerando a acessibilidade de instituições de ensino, de eventos culturais também, para garantir que esses espaços e que esses eventos possam ser oferecidos para todas as pessoas que atendam a requisitos de acessibilidade. Então, se você, por exemplo, tem um curso que tem que ser aprovado no MEC, já viu lá, nota tanto no MEC. Então, quando um curso passa por um processo ali de avaliação e aprovação e autorização para que ele funcione ali efetivamente, seja oferecido para as pessoas, existem vários critérios que devem ser atendidos no curso em si, e um deles é o atendimento a requisitos de acessibilidade no espaço que aquele curso ali está sendo oferecido, tanto no espaço físico, no caso de um curso presencial, quanto no espaço virtual, que eu tenho aí acessibilidade digital também para garantir que todas as pessoas consigam acessar aquele curso, aquele conteúdo ali também virtualmente. Então, o MEC também vai atuar nessa questão da acessibilidade de maneira muito efetiva e muitas vezes vão ali impedir que esses cursos possam ser ofertados caso o espaço não tenha acessibilidade, não seja acessível. Então, vai ser um critério que vai definir ali se o espaço, se aquele curso vai ser oferecido ou não. E o Ministério da Cultura também agora, isso muito mais tem se intensificado cada vez mais a questão dos eventos culturais acessíveis. Então, existe acessibilidade nos eventos culturais que vão ter ali em várias esferas, vários âmbitos da acessibilidade, e um deles será a acessibilidade do espaço físico onde acontecerá aquele evento, para trazer no contexto da acessibilidade arquitetônica. Mas aí eu vou ter outras situações também, dependendo do evento que for oferecido, eu vou ter que ter, por exemplo, interpretação em libras, divulgação do material em formato acessível, com braille, com relevo, aí já entram outros aspectos, mas o espaço físico que aquele evento será oferecido deverá atender também a requisitos de acessibilidade, tá bom? Deixa eu ver uma pergunta do Cláudio, mandou aqui no Instagram, né, Cláudio? Bom dia para você. Para a emissão do ABITSE, podem ser contados itens de acessibilidade que por algum motivo não constem no projeto aprovado? Ô, Cláudio, em qualquer etapa isso pode acontecer. E é muito comum, como eu disse, ter uma falha na fiscalização. Então, às vezes, você tem um projeto ali que está aprovado e que não atende ali a requisitos de acessibilidade, mas mesmo que a falta de acessibilidade seja constatada ali numa fase de emissão do ABITSE, ainda assim pode ser exigido que aquele item de acessibilidade seja implementado como requisito para aprovação do ABITSE. Eu já vi isso acontecer em algumas situações, tá? Então, como essa parte da fiscalização ainda tem muitas falhas, as pessoas não dominam muito bem o referencial técnico de acessibilidade, e isso é perfeitamente explicável, porque um material muito vasto. Então, tem muitas leis, tem muitas normas, as informações, elas se interconectam, às vezes elas têm informações divergentes em referenciais técnicos diferentes, eu tenho que buscar legislação federal, estadual, municipal, associada às normas, que são muitas também. Então, assim, dominar esse conhecimento realmente não é uma tarefa que
Uma tarefa muito simples, e é justamente por isso, inclusive, que eu decidi, né, estar falando sobre acessibilidade aqui para todos vocês, e tem o meu treinamento também, que é o TAG, o Treinamento de Acessibilidade Garantida, que aí eu tento trazer essa informação de uma maneira mais didática, embasada, para que vocês consigam, de fato, aí, ter acesso a esse conhecimento e ter mais segurança na hora de projetar e saber se o espaço que vocês estão projetando aí realmente é um espaço acessível que vai atender tecnicamente os requisitos de acessibilidade. Porque o que acontece muito também é que, às vezes, tem aquele item de acessibilidade que está implementado, por exemplo, sinalização tátil no piso. Eu tenho aqui o piso tátil, mas está totalmente em desacordo com o que fala lá na NBR 16537. Então, saber como que realmente aquela sinalização deverá ser implementada para que ela seja efetiva para a utilização ali de quem de fato vai usufruir daquele elemento ali da acessibilidade é extremamente importante, porque aí você consegue levar a informação técnica que está ali tecnicamente embasada pela norma, que é uma norma específica para sinalização tátil no piso, para trazer isso como exemplo. Você vai associar aquela informação técnica a uma utilização efetiva ali para uma pessoa com deficiência visual, fazendo com que ela consiga, de fato, utilizar aquele espaço com autonomia e segurança, que é uma premissa aí da acessibilidade. Tá, mas isso aí eu já vi acontecer, de o projeto não estar ali indicando aquela questão da acessibilidade especificamente, e depois, lá na emissão do ABITS, ser exigido. Então, existem essas várias etapas aí ao longo de todo o ciclo de vida da edificação, desde a concepção do projeto e essas aprovações aí que eu vou ter nas prefeituras e tal, e ao longo da utilização, toda a utilização ali, a qualquer momento, algum outro ente fiscalizador pode vir a exigir que esses elementos da acessibilidade sejam implementados. Inclusive a própria prefeitura, que ela vai atuar, por exemplo, já tem ali, já está aprovado o projeto, já tem o ABITS, já está construído, mas eu vou implementar, sei lá, vou oferecer um restaurante ou um centro de compras ali. Ela vai precisar emitir um alvará de funcionamento ali. E ela vai exigir que os requisitos de acessibilidade sejam atendidos para o funcionamento daquele restaurante ali. Então, vai ver o quê? Eu tenho circulação, áreas de circulação ali acessíveis, eu tenho sanitário acessível, o meu balcão de atendimento ali é acessível, então o meu acesso tem acessibilidade, então pode ser que a mesma prefeitura que aprovou um projeto que não atende a requisitos de acessibilidade, futuramente vai exigir que para liberação ou renovação de alvará de funcionamento, que atenda a esses requisitos de acessibilidade, tá? Então, isso realmente é muito comum de acontecer. E voltando aqui para o nosso tema da fiscalização, um outro ente fiscalizador que está cada vez mais consciente e cada vez mais atuante, considerando essas questões da acessibilidade, são as pessoas com deficiência, que por várias vezes, gente, acontece o tempo todo, uma pessoa com deficiência se depara com as barreiras pela falta de acessibilidade, então elas estão tendo cada vez mais consciência que elas têm os mecanismos necessários para fazer com que aqueles espaços e edificações atendam aos requisitos de acessibilidade. E por que elas estão cada vez mais conscientes? Elas estão entendendo que a legislação está do lado delas. Existe todo um arcabouço legal que vai exigir que os espaços e as edificações, não só espaços e edificações, né, todas as situações aí do seu cotidiano atendam aos requisitos de acessibilidade. Eu falo isso muitas vezes, que eu tenho uma definição de acessibilidade que é, assim, trivial, que todo mundo consegue entender, que é o seguinte: as pessoas só querem viver as suas vidas, elas só querem fazer o que todo mundo faz. Então, se você pensar aí na sua rotina diária, tudo que você faz, você levanta, você vai ao supermercado, você vai a uma farmácia, você vai ao shopping, você vai trabalhar, você vai frequentar um curso, você vai a um culto religioso, você vai a um restaurante, você vai a um cinema, você vai na balada, você vai em um evento cultural. Então, todas essas atividades que você faz, as pessoas com deficiência, elas devem poder fazer também com autonomia e com segurança. Tá? Então, as pessoas só querem viver as suas próprias vidas. E em cada uma dessas esferas aí das realidades das pessoas, elas precisam ter aquelas barreiras eliminadas que as impedem de fazer o que todos fazem. Né? Então, a acessibilidade nada mais é possibilitar eliminar essas barreiras para que todas as pessoas consigam viver as suas vidas aí com autonomia e com segurança. Tá? Então,
quando as pessoas se deparam com algum tipo de barreira, elas já estão identificando ali que existe a falta de acessibilidade. E elas estão cada vez mais conscientes que a falta de acessibilidade é algo que elas podem acionar esses mecanismos legais para que a acessibilidade seja implementada aí em espaços e edificações e em situações que ela se depara com a falta de acessibilidade ali, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, coloquei na apresentação, que veja bem, um exemplo que eu trouxe para vocês aqui, isso aqui está lá no site do STJ, e vai falar o seguinte: empresa foi obrigada a construir rampa de acesso e indenizar cadeirante. Então, isso aqui é uma ação do ano de 2023, o STJ já é uma outra instância aí da Justiça Federal, né, do Poder Judiciário. Então, veja bem, em 2023, a terceira turma manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que obrigou um estabelecimento comercial a construir rampa de acesso para pessoas com deficiência e condenou a pagar indenização de danos morais no valor de R$ 5.000 para o autor da ação. Então, as pessoas têm buscado as ferramentas que vão fazer com que a acessibilidade seja de fato implementada. E isso é muito poderoso. Por quê? Quanto mais. Porque assim, o comum, o cultural, o culturalmente aceito é o quê? Você se deparou com uma questão de falta de acessibilidade, aí você vai e reclama. Reclama para alguém, reclama para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu pai, para sua mãe, pode reclamar com quem for, que não vai resolver nada. O que vai realmente trazer algum tipo de transformação são ações efetivas que vão transformar aquela realidade ali. E essa aí é uma delas. Isso aqui está lá no site do STJ, e a matéria completa fala que o dono desse espaço alegou que não fez nenhum tipo de modificação naquele espaço desde o ano 2000, que é o ano da legislação da Lei nº 10.098, que é uma legislação mais geral, assim, que vai tratar de acessibilidade. Então, como ele não fez nenhum tipo de modificação, ele não deveria atender a requisitos de acessibilidade. E o contra-argumento aqui da juíza que julgou essa ação foi que, independente de qualquer coisa, aquele comércio, né, aquele estabelecimento comercial, ele está ali atendendo a todas as pessoas. Então, ela inclusive se baseou no próprio Código do Direito do Consumidor para poder fazer com que esse espaço aqui, esse estabelecimento comercial, construísse a rampa para conseguir atender a todas as pessoas e ainda indenizou aquela pessoa que se sentiu lesada pela falta de acessibilidade. Então, esse tipo de ação que vai fazer com que a realidade seja transformada e que espaços se tornem efetivamente acessíveis. Isso aqui é um exemplo, eu tenho outro exemplo aqui. Também lá no site do STJ está falando aqui: falta de estrutura adaptada em um show também gera dever de indenizar. Então, aqui, ó, devido à falta de adaptação da estrutura montada para um show, a terceira turma manteve a condenação de uma associação a pagar R$ 10.000 pelos danos morais sofridos por um cadeirante. Ele comprou um ingresso para camarote em um show realizado na cidade de Limeira, São Paulo, mas por falta de condições de acessibilidade, enfrentou diversos problemas de locomoção no local. Então, gente, ações efetivas. Essa pessoa que vai ter que indenizar esse cadeirante por essa questão da falta de acessibilidade, eu tenho certeza que um próximo evento que ela vai organizar, ela já vai organizar esse evento pensando em atender, em garantir que todas as pessoas consigam usufruir daquela experiência que será oferecida. Então, isso transforma a realidade de espaços que não atendam aos requisitos de acessibilidade. Tanto espaços, nesse caso aqui, um show, um evento que não era acessível, uma pessoa se sentiu lesada ali pela falta de acessibilidade e tomou uma ação efetiva. Então, é a ação efetiva que vai gerar algum tipo de transformação. E para encerrar, eu tenho mais um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que é: município de Minas é condenado por estádio sem acessibilidade, tá? Que vai ser o seguinte: o homem portador de paraplegia entrou com ação contra o município pleiteando a indenização por danos morais,
por não ter tido acesso a uma partida de futebol realizada no estádio da cidade, uma vez que o espaço não era acessível a cadeirantes. Em primeira instância, a Vara Única da Comarca de Campos Gerais condenou o município a indenizá-lo em R$ 10.000 e a prefeitura recorreu. Mais uma vez, uma ação efetiva que vai gerar algum tipo de transformação e vai fazer com que essas barreiras aí pela falta de acessibilidade sejam eliminadas. Então, toda essa cadeia que foi exposta e sujeita a essas ações judiciais e o exemplo que foi passado aí para outras pessoas também, eu acho que vão ter um poder muito maior de transformar a realidade de espaços que não atendam a requisitos de acessibilidade, né, do que as pessoas ficarem simplesmente reclamando ali, reclamei, não tem acessibilidade, eu tenho que me arrastar, que é uma situação cada dia. Gente, não estou falando que é algo que é simples ou trivial ou muito fácil, mas são ações que devem ser tomadas para que a realidade realmente seja transformada. Na verdade, o que eu percebo é que ao longo de todos esses anos aí que eu trabalho com acessibilidade, né, desde 2015, 16 mais ou menos, então já faz um tempinho aí, e eu consigo perceber uma evolução muito grande, graças a Deus, nessa exigência e a questões relacionadas à acessibilidade. Eu já vivi situações, por exemplo, de imatricular minha filha numa escola particular, a Laurinha, minha filha, tem deficiência. Então, quando eu fui matriculá-la em uma escola, a escola me exigiu que eu pagasse, além da mensalidade, um salário mínimo por período que eu quisesse que a Laurinha ficasse nessa escola, né, para poder pagar ali um assistente, um ajudante, para poder auxiliá-la nas suas necessidades ali diárias, pelo fato de ela ser uma pessoa com deficiência. Então, pensa bem, já paga a mensalidade, que é o que todo mundo paga, e além da mensalidade, se ela ficasse em meio período, era mais um salário mínimo. Se ela ficasse ali em período integral, eram 2 salários mínimos. Então, veja o tamanho, o absurdo que é uma situação como essa. E hoje, felizmente, a partir aí da LBI, que é a Lei Federal 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem lá muito claramente que esse tipo de cobrança não pode acontecer em hipótese alguma. Então, isso é só um exemplo da evolução que nós temos em relação à acessibilidade e em relação aí a direitos de pessoas com deficiência, né? Então, eu vejo cada vez mais a fiscalização se qualificando para que, de fato, os espaços sejam acessíveis, para conseguir identificar ali um projeto que não atenda a requisitos de acessibilidade, para aprovar, né, disponibilizar recursos para eventos culturais que, de fato, sejam acessíveis para todas as pessoas. A gente vê aí com cada vez mais frequência os vídeos na televisão, em muitos outros locais que tem ali a janela com intérprete de Libras ou que tem a legendagem, e isso é um avanço muito grande para todas as pessoas. Eu aqui falo sobre acessibilidade arquitetônica, que é a minha área de atuação, é a minha especialidade também, mas eu consigo perceber essa evolução muito claramente. Então, às vezes você não consegue, não tem tanto contato assim, você está acostumado ali com as barreiras que você enfrenta cotidianamente, ou que você vê, ou que você não vê também, né, que é o mais comum. Uma pessoa, às vezes, que não tem nenhum tipo de deficiência, não vai conseguir perceber a dificuldade que outras pessoas vão ter ali com as barreiras existentes aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, que são muitas, e é cansativo ter que lidar com todas elas ali todos os dias. Mas, como eu disse, somente ações efetivas vão transformar a realidade aí de espaços, edificações, eventos, e trazer acessibilidade para a realidade aí de todas as pessoas, né? Que é o desejo aqui, pelo menos o meu, de muitas pessoas também, né? Gente, então, o que eu tinha preparado para essa aula de hoje foi isso, nossa aula número 134 aqui do nosso projeto Aulas de Quarta, penalidades pela falta de acessibilidade. Então, são muitas as penalidades, desde a falta de liberação de documentos, aprovação de projeto, alvará de funcionamento, baixa habite de construção, e depois você pode ser multado. Então, assim, indiretamente, isso pode chegar até você profissional, porque imagina que um responsável por um espaço contratou um projeto ali que foi construído e que foi declarado que aquele espaço ou edificação foi construído com acessibilidade. Em algum momento ele se depara com uma situação de uma fiscalização que vai autuá-lo por falta de acessibilidade, ele pode voltar em toda essa cadeia construtiva desde o começo e, enfim, requerer algum tipo de indenização
ou de punição por não atendimento àqueles requisitos de acessibilidade. E isso acontece a todo tempo. Eu espero que isso aconteça com cada vez menos frequência, que os espaços de edificações cada vez mais atendam aos requisitos de acessibilidade ali técnicos, que são os que estão ali bonitinhos presentes no referencial técnico da acessibilidade. Se você gostou desse conteúdo, vou pedir para você, né, engajar, curtir, compartilhar, porque acaba chegando para mais pessoas esse conteúdo. Se você não quiser fazer isso, também não tem nenhum problema, você pode simplesmente pegar essa informação, usar para si no seu projeto ou no seu dia a dia. Se você é uma pessoa com deficiência, entenda que ações efetivas aqui trazem transformações aí reais para a realidade, para a sua realidade, para a realidade de muitas outras pessoas também, tá bom? Então é isso, vejo vocês na próxima quarta-feira, em mais uma aula de quarta, mais um Garantindo Acessibilidade, e é isso aí, um beijo para vocês.